Imagina você dirigindo 10 minutos aí saindo do centro de Bordeaux, rotatórias, prédios, postes de luz e do nada, videiras. Várias. E não é decoração, não é jardim. É um dos vinhedos mais caros do planeta. Isso é Pessac-Léognan. E hoje a gente vai entender como que uma denominação nasceu dentro da cidade e continua lá resistindo até hoje. Então roda a vinheta e simbora para mais um vídeo com muita dose franca neste canal. Muito bem, e se você caiu por aqui de paraquedas, o meu nome é André Wiggers, eu sou sommelier e eu moro e sou formado aqui em Bordeaux também. E aqui nesse canal a gente fala deste maravilhoso mundo dos vinhos, claro, com foco muito mais aqui nos vinhos da França, porque é aqui que eu tô, certo? Então se você gosta desse conteúdo, se você curte o que eu falo, por favor, faça isso, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal também, beleza? Porque isso ajuda demais esse aqui que vos fala a continuar produzindo conteúdo por aqui. Vamos nessa! Então vamos lá, entrando um pouco mais aí neste mundo das denominações de origem aqui de Bordeaux, hoje eu quero te mostrar o lado urbano e o lado rural de uma denominação singular aqui em Bordeaux. Essa UP, onde os brancos pouca gente comenta o suficiente, mas que é uma das melhores relações custo-benefício de tintos de Bordeaux. Então, para começar, Pessac-Léognan não é um pontinho no mapa, tá? São 10 comunas que vão compor essa denominação. Repara no nome da denominação, Pessac-Léognan. São as duas pontas dessa faixa. E é justamente entre uma dessas duas pontas que mora a história que eu vou te contar. Porque Pessac é cidade, Pessac é Bordeaux, tá? E Léognan já é uma outra paisagem, um outro ritmo. E isso faz a diferença e o charme também dessa denominação. Vamos começar então pela ponta cidade, por Pessac, por Talence. Comunas aí que hoje são praticamente bairros de Bordeaux. A cidade cresceu e engoliu o que estava ali no caminho. Só que teve um detalhe que a cidade não conseguiu engolir: as videiras, os terraços de vinha que eram usados ali desde os romanos, 2000 anos atrás. Nesses terraços você tem Châteaubriand, La Mission-Aubryon, Château Pape-Clément, Château Le Carme-Aubryon. E se você não conhece esses caras, tá? Dá uma olhada nos preços destes vinhos na internet. Vinhedos que estão ali cercados de muros residenciais, de rotatórias, de prédios de apartamento, enfim. São ilhas no meio de uma ocupação urbana. Imagina que você compra um apartamento novo em Pessac hoje, com vista para o quintal do vizinho. Só que o quintal do vizinho é um Premier Grand Cru Classé, um terroir mítico que pessoas do mundo inteiro vêm para visitar, que faz vinho que custam centenas de euros. É isso que acontece com essa parte de Pessac-Léognan. Não é uma força de expressão. Mas por que essas vinhas nunca viraram prédio? Por que ninguém vendeu esses terrenos aí para construtora nenhuma? A resposta não é assim tão simples e envolve aí um pouco de história e também de dinheiro. Para começar, essas vinhas estão todas nos chamados terraços de cascalho, principalmente o do Aubryon, que é um terreno aí mais elevado, desde sempre compreendido pelos romanos como diferenciado para plantar vinhas. Veja que Bordeaux, a margem esquerda pelo menos, é uma região bem plana. Quem vem para cá sabe. A geologia de Bordeaux criou isso. Eu não vou explicar isso aqui porque isso é um pouco complexo. Mas o fato é que existem alguns terraços com alguns metros de altitude que criam e criavam, né, criam ainda hoje, condições muito específicas, um microclima. Então, se você pegar até a etimologia de certas palavras, é bem interessante. O próprio exemplo do Pape Clément, que antes de se chamar assim, o chateau se chamava Domaine de la Motte, que quer dizer em francês antigo, Domaine da Pequena Colina. Aubryon é a mesma coisa. Bryon vem de uma palavra bem antiga, briga, celta, que queria dizer pequena colina. Então, o Aubryon é o ponto mais alto dessa pequena colina. Isso também tem a ver, tá, com a história das elevações nas regiões do Médoc e do Haut-Médoc. Mas nesse caso, se você quiser saber mais, tem vídeo aqui no canal também onde eu falo e conto a história do Médoc
enfim, de tudo como isso se passou, e vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Mas para resumir, o ponto é que as vinhas sempre foram mesmo mais qualitativas ali. E claro, tem o valor do vinho, que é maior do que o valor da especulação imobiliária normal de qualquer cidade. Então, o que a gente pode dizer hoje é que esses vinhedos eles estão no meio da cidade. Mas tecnicamente seria mais correto dizer que a cidade está no meio desses vinhedos. Porque essa terra produzia vinho muito, mas muito antes da cidade estar lá, como hoje a gente conhece. Agora, se a gente vai para outra ponta, já indo para Léognan, aí já muda. Quanto mais você vai se afastando da cidade e caminhando aí em direção a Léognan, a paisagem vai mudando, vai virando campo, vai virando aquela Bordeaux como a gente imagina quando fecha o olho e pensa numa região vitivinícola. Essa é a dualidade que dá para essa Léognan, uma personalidade que é muito única e dividida, mas que tem um único fio condutor, que é o solo de grave. O cascalho que corre por toda essa extensão e liga aí essas duas paisagens. Eu diria que pensar que Léognan é quase que um parênteses único no mundo. Não conheço outro vinhedo que seja assim. Cidade e campo. O Bordeaux consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo. Inclusive aqui, nesse meu vídeo, que eu vou deixar o link na descrição, tá? Onde eu falo sobre dicas para visitar Bordeaux, eu deixo bem claro que Pessac-Léognan é a região mais simples e fácil para se fazer isso. Justamente porque ela é próxima da cidade, quando não na cidade, e porque os vinhos são excelentes e de uma ótima relação custo-benefício. Inclusive, também tem um vídeo aqui no canal falando sobre a relação de custo-benefício de Bordeaux. Também vou deixar o link aqui na descrição. Vai lá, dá uma olhada e eu classifico Pessac-Léognan exatamente no mais alto nível, tá? Pessac-Léognan você visita com uma logística muito fácil. Geralmente gosta do kebab, disso eu não tenho muita dúvida. E ainda você se depara com essa realidade que às vezes é chocante, mas também fascinante. Tem chateau que dá para chegar inclusive de ônibus, tipo ônibus urbano mesmo. E, claro, além dos vídeos aí para te ajudar tudo nisso, não esquece também que eu tenho lá um guia de visita bem bacana que tá lá na lojinha, tá? E honestamente, o que tem lá é ouro e o preço é ridículo aí pelo nível de informação que você vai ter. Sem falar que você ainda ajuda o canal. Beleza? E ainda para deixar tudo mais interessante, nessa região de vinícolas urbanas, tem uma coisa que pouca gente comenta, pelo menos no Brasil. Pessac-Léognan é um dos raríssimos lugares de Bordeaux onde vinho branco tem tanto prestígio quanto tinto. Isso não é comum em Bordeaux, historicamente uma terra de tintos, como você sabe. E lá a gente tem Sauvignon Blanc com Semillon, vinhos com estrutura, com potencial de guarda muito além do Bordeaux branco genérico que você pode achar em qualquer prateleira. Inclusive, muitos brancos dessas propriedades são mesmo mais caros do que os tintos, tá? Praticamente todos, inclusive. O que é uma mistura de prestígio e de quantidade limitada, pois a produção é sempre maior em tintos de qualquer jeito. Mas só para te citar aí alguns casos, a gente tem Smith Lafitte, Haut-Brion Blanc, La Mission Haut-Brion Blanc, Château Carbonieux, Domaine do Chevalier, todos brancos mais caros que os seus respectivos e famosos tintos. Vai por mim, é o ponto para começar a beber vinho branco de Bordeaux. Também vou deixar aqui, link na descrição, 2 vídeos aí bem legais onde eu falo sobre vinho branco e eu falo sobre a importância de Bordeaux para os vinhos brancos, tá? Tá aqui. Para finalizar o recado, eu quero dizer uma coisa para você. Se você só bebe vinho tinto de Bordeaux, eu acho que você está perdendo metade da história. Agora, nessa altura, você até pode me perguntar: Mas André, e a poluição da cidade, enfim, está ali super próximo. vamos lá, aqui eu acho importante mencionar que poluição é uma palavra bem genérica, tá bom? Esses vinhedos, de qualquer modo, eles são seguidos muito de perto pelas tecnologias de hoje em dia e são obrigados a terem tratamentos e controles até muito mais restritivos do que outras propriedades, né? Inclusive porque a vizinhança cobra e cobra bastante deles práticas ainda mais sustentáveis do que a média. Agora, é claro que em alguma instância a cidade também vai apresentar problemas. A ocupação urbana sempre traz outros tipos de situações. Segurança, por exemplo. Uma propriedade aí que está lá no campo, 60, 70 quilômetros de Bordeaux, tem zero preocupação com isso, o que já é um assunto mais complexo quando você tem vinhas no meio da cidade. Mas você quer saber de uma coisa? Impressionantemente, esses terraços urbanos são os melhores terroirs de Pessac-Léognan. E não é à toa, os vinhos mais caros e representativos da região estão praticamente ali,
no meio da cidade. Sei que parece estranho, porém geologia, microclima, terroir não tem nada a ver com a cidade estar perto ou não. Você imagina que vinhos assim poderiam ser tão próximos ou mesmo dentro da cidade? Sabia disso? Se não sabia, se sabia, enfim, comenta aí, já deixa o like também no vídeo, por favor. Também não se esquece de se inscrever, beleza? Que agora, como vocês já sabem, e como é sempre de praxe aqui, falar de vinho me dá sede. Então, bora degustar? Vamos nessa. Óbvio que nessa altura você já imagina que o que a gente vai degustar é um vinho de Pessac Léognan, certo? Chateau Latour Martillac. Aí, ó. Pessac Léognan, inclusive um Grand Cru classé de Grave. Bom, se você quiser saber mais sobre Grand Cru classés de Grave e por que eles estão na denominação de origem de Pessac Léognan e não na denominação de origem de Grave, tem esse vídeo aqui no canal. Lá eu inclusive falo um pouco de por que foi criada essa denominação de origem de Pessac Léognan, que é relativamente recente, tá? Ela foi criada em 1987, um ano a menos do que eu. O link está aqui na descrição. Nesse vídeo eu explico tudo por que isso aconteceu e explico os Grand Cru classés de Grave, que são apenas 16 propriedades, tá? Latour Martillac entre elas. Este chateau aqui vende no Brasil, mais ou menos aí R$1.000, pelo que eu vi, a garrafa. Aqui na França você paga em média uns 35 a 40 euros, depende da colheita, depende um pouco se tem promoção ou não, mas eu diria que é mais na faixa dos 40 euros do que dos 30, tá? Esse daqui é um 2021, enfim, vai estar jovem ainda, tá? É um vinho que certamente a gente poderia deixar um pouco mais de tempo para beber, mas eu não tenho problema nenhum com isso. Eu, inclusive, acho que a partir de 5 anos aí já dá pra gente começar a degustar. Até porque Pessac Léognan tirando aí algumas outras propriedades, a maioria desses Grand Cru classés aqui de Pessac Léognan, eles trabalham com um aporte de barrica que não é assim tão pesado. Aqui, por exemplo, a gente está falando de 40% de barricas novas, 14 meses que passa. Então, são vinhos assim que são aptos a envelhecer, com certeza, mas não são assim para você deixar, sei lá, décadas na sua adega, tá? São vinhos feitos aí que eu diria que vão sempre conseguir, em média, conseguir o seu potencial na faixa aí dos seus 15, 20 anos. Latour Martillac faz branco também, é um branco bem interessante, mas o vinho que é o classificado deles, é o que eles são mais reconhecidos, é justamente o tinto. Latour Martillac é um chateau bem legal para visitar, tá? Um chateau que eu acho bem, eles são, como é que eu vou dizer, são bem receptivos, eles são bem, é uma visita bacana, o lugar é bonito. Eles estão localizados na comuna de Martillac, que é uma que faz parte da denominação de origem Pessac Léognan, então já é a parte mais campo, inclusive é bem próximo aqui da minha casa. É bem bonito, assim, é realmente um terraço, tem uma certa elevação, vai, tem uma certa elevação, dá até para ver um pouquinho do terreno, assim, um pouquinho mais de cima. O blend deles aqui é 60% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 10% Petit Verdot. Que é uma coisa um pouco diferente, tá? Que em geral, Pessac Léognan tem sempre uma boa mescla entre Cabernet e Merlot. E achei que tem bastante Petit Verdot, tá? 10% de Petit Verdot é relativamente bastante Petit Verdot. Em geral, a gente vê aí 4, 5, 6%. Chegar assim, 2 dígitos é um pouco raro. Vamos lá, vamos ver o que a gente acha desse cara. Bom, na cor, claro, aquele clássico Bordeaux, só que aqui ainda assim, realmente, bastante desses reflexos, né, violáceos, né, então a gente consegue ver aqui, ele é um vinho jovem ainda, tá bastante roxo, violetão. Bonito, tá? Aquilo que a gente espera. E abrir aqui o vinho já tá cheirando, tá? Então parece ser bem expressivo no nariz. Vamos ver aqui no nariz como é que ele tá. Bem bonito esse nariz. Super na fruta ainda, tá? Coisa da fruta mais negra, um pouquinho de vermelha também, mas realmente essa coisa um pouquinho da fruta bem negra, cassis, amora, framboesa. Essa pegada, tá? Um pouquinho, até bem mais frutado do que eu imaginava. Vem um pouquinho também morango, com certeza. A gente consegue achar aqui. Um certo floral, uma certa nota assim de violeta,
tá? Uma certa nota de violeta. Um pouquinho da madeira que vem, claro, esses aromas, um pouquinho de baunilha, um pouquinho de amêndoa. Interessante. Bom, evidenciando esses 40% de barrica nova, que deixa tudo assim muito integrado, né? Então não fica tão marcado. Tem uma coisa bem interessante disso daqui. É um nariz clássico de um Bordeaux um pouco mais moderno, assim, um pouquinho mais frutado, um pouquinho mais puxado para fruta do que para aquela mescla com a madeira. Embora esteja a madeira aqui, tá bem integrado, mas ainda assim eu acho que a gente sente mais a pegada da fruta. Eu diria que é um Bordeaux clássico de hoje em dia. Interessante isso. Vamos experimentar ele? Vamos ver o que a gente acha? Na boca, o nariz é promissor. Oh, belo vinho. Belo vinho. Tem potência, tem corpo, tem pegada, tá? Traz aí uma acidez bem alta, mais alta do que eu imaginava. Não acho que ela está desmedida, eu acho que ela está até bem correta, está bem concentrada, está bem onde ela tem que estar, a gente sente. E ele pega aqui bastante ainda na boca, tá? Um longo final. Porra, vou dizer que eu me impressionei um pouco, tá? É um vinho que tá jovem ainda, a gente tem um tanino aqui que tá um pouco mais agressivo. Certamente esse vinho vai ser ainda melhor daqui 5, 6 anos, isso eu não tenho dúvida. Mas assim, ele é só uma questão de fazer um acordo um pouco mais assim correto, tá? E com churrasco seria perfeito. Só tá sim um pouco jovem para aquilo que eu consigo entender aqui do potencial dele, mas é um belo vinho, tá? Tem tudo o que precisa aqui. Bem feito. Um pouco mais moderno, como eu falei, um pouquinho mais voltado para fruta, porém é muito, muito bem feito. Bom vinho mesmo, tá? Vou dar mais um gole aqui. Como sempre, tá? Eu acho muito difícil as pessoas não gostarem de Pessac Léognan. Eu acho que são vinhos sempre muito bem equilibrados e dificilmente a pessoa acha muito isso ou muito aquilo, ou pouco isso ou pouco aquilo. Talvez podem não ser os vinhos que vão mais impressionar aqui em Bordeaux, mas eles são aquele pau pra toda obra, aquele feijão com arroz, mas aquele assim bem temperado, aquele bem feito, aquele que realmente você come e diz, pô, isso aqui é bom, né? Porque às vezes a gente quer coisas diferenciadas e tal, só que quando a gente pega aquele clássico bem feito, isso deixa a gente feliz, né? E Pessac Léognan, eu acho que tem todas essas características. Belo vinho, o preço no Brasil é sempre mais esticado, né? Mas para o vinho que é, ele entrega, tá? No mais, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre tudo isso aqui mais uma vez. Então, de novo, por favor, se você gosta, deixa aí o like, tá? Compartilha, manda para quem você acha que gosta de vinho também. E, obviamente, de novo, se inscreve no canal. Isso ajuda demais esse aqui que vos fala a continuar produzindo conteúdo por aqui. Certo? Até o próximo vídeo e santé!